Glória a Jesus. Paz do Senhor, igreja. O Senhor já falou conosco e Ele vai continuar falando através da palavra dEle, né? Vamos orar pela serva do Senhor. E eu creio que o Senhor já tem colocado no seu coração, né, a mensagem. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estar mais uma quarta-feira, Senhor. Ó, Pai querido, te adorando, te engrandecendo, te agradecendo, Pai de bondade. Ó, Senhor, e nós apresentamos, Senhor, a tua filha que irá ministrar, Senhor, esta noite, Pai. Ó, Pai, usa nas tuas mãos, Senhor, como o Senhor sempre tem usado, Pai de bondade. Fala conosco, Pai, quando ela estiver, Senhor, ministrando, Pai, a tua palavra, que possamos, Senhor, receber de ti, Senhor, cura, Senhor, libertação, transformação, Senhor. Ó, Pai querido, assim como o Senhor, Pai, falou conosco, Pai, esses dias, Senhor, e manifestou a tua glória, Senhor. Continue, Senhor, manifestando a tua glória, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, a tua bênção. Amém. Amém. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor novamente. Eu gostaria de ler com os irmãos um texto que é muito conhecido, porque é o primeiro milagre, né, que Jesus revelou para a humanidade. Então, João 2. Agradeço a oportunidade de estar aqui também, a confiança do pastor, de ter autorizado. João 2, sem mais delongas. Jesus transforma água em vinho. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E Jesus respondeu: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 talhas de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros de água. E disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E eles os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. E eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde esta viera, embora o soubessem os servos que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, revelando assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Pode sentar, mas antes de sentar, repete comigo: Jesus é suficiente. Pode sentar. Eu gosto muito desse texto. Eu já li ele aqui várias vezes, sempre com essa. Repete, gente, Jesus é suficiente. Porque não tinha uva, mas tinha Jesus. Vocês têm noção de que a transformação de uva em vinho não leva água? A transformação de uva em vinho é simplesmente com o líquido que já existe nela, que é fermentado. Nós estamos diante de um milagre que é quase uma fissura química e explosiva e nuclear, praticamente. Porque não tinha a matéria-prima para fazer isso.
O nosso Deus, Ele ainda é especialista em fazer aquilo que é impossível. E eu queria muito dizer que na Quarta dos Milagres, o Senhor me deu uma palavra para abrir uma porta, para abençoar financeiramente, mas, na verdade, aquilo que o Senhor tratou ao meu coração foi que o maior milagre que nós podemos provar ainda é a salvação. O maior milagre que nós podemos provar ainda é um Deus que usa as pessoas improváveis. Obrigada, João. Um Deus que usa as pessoas improváveis. Um Deus que muda histórias porque tira a pessoa de uma vida indigna, tira a pessoa de uma vida cruel, uma vida de sofrimento e coloca a pessoa Ele tira a gente do atoleiro de lama e coloca os nossos pés sobre uma rocha, firmados. Então, o maior milagre que nós podemos provar, de longe, é a salvação. A restauração do nosso coração. Mas, esse milagre fala muito comigo. Esse texto ele é muito rico, e se a gente fosse destrinchar o texto todo, eu acho que a gente ia aqui a noite toda, pastor. Mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje algumas coisas que me saltam nesse texto e que todas as vezes que eu passo por João 2, ou que eu medito nessa palavra, o meu coração ele explode de alegria. Jesus ele continua sendo suficiente. Ele continua sendo acessível. A cruz de Cristo, para nós que somos crentes, ela continua sendo suficiente também. Mas o que é preciso para que nós provemos da suficiência de Cristo? A primeira coisa que me vem, nossa, quero provar do milagre de Deus, o que eu faço? A primeira coisa, pelo que eu leio aqui, é a obediência. E talvez seja a mais difícil. É a primeira e a mais difícil. Quando a mãe de Jesus vai até ele, ela não fala para Jesus, olha, peça ajuda para os servos. Não. Ela fala para os servos, façam tudo o que Jesus mandar. E a gente não vê no texto nenhum tipo de resistência da parte deles. Pelo contrário. A Bíblia vai falar que ali perto tinha os potes e Jesus vai e fala, enche os potes de água e eles vão e enchem. O que o Senhor espera de nós, para que nós provemos da suficiência dEle, ainda é uma vida de obediência, pastor. Nós falamos aqui o final de semana todinho sobre santidade. E uns versículos antes do versículo que foi a chave aqui do tema, que foi o centro do tema, o apóstolo Paulo faz questão de ressaltar, vocês não desprezem as profecias. Que vocês não desprezem a palavra do Senhor. O chamado da vida do crente ainda é um chamado de obediência à vontade do Senhor. Esse é o primeiro ponto para que a gente prove da suficiência. E por que talvez seja o ponto mais difícil? Porque para obedecer ao Senhor, a gente tem que vencer a nós mesmos. Para obedecer ao Senhor, eu tenho que negar a mim mesmo. Porque não é fácil semear perdão, não é fácil semear, segurar a fofoca, não é fácil semear aquilo que a Bíblia manda que nós façamos. Tudo isso só acontece, toda a obediência só acontece com quem está disposto a negar a si mesmo e a abraçar aquilo que o Senhor quer de nós. Então, isso é a primeira coisa que me salta para provar do milagre. O primeiro passo é a obediência. O segundo passo. No versículo 6, a Bíblia vai dizer... Pode pôr o 6 aí, Gui, fazendo favor.
A Bíblia vai dizer que estavam ali 6 talhas de pedra. Vocês concordam comigo que a gente está num cenário de casamento, certo? Ali devia ter taça, ali devia ter copo, ali devia ter balde, ali devia ter garrafas da época, ali deveria ter, pastor, inclusive, os próprios potes onde os vinhos estavam guardados antes do vinho acabar. E de todos esses potes, o Senhor pede para pegar justamente as talhas. E a Bíblia vai dizer no versículo para frente que as talhas, elas eram usadas para cerimônias de purificação. Então ali, principalmente nos casamentos judeus, que eram dias e dias de festas, era cultural que quando você chegasse no ambiente, principalmente porque as pessoas andavam muito a pé no deserto, na terra, você tivesse à sua disposição, pastor, uma talha, ou seja, uma pedra que foi quebrada, foi feita uma cumbuca muito grande, porque cabia de 80 a 120 litros, e você tinha ali à sua disposição para você se lavar antes de entrar na casa, antes de entrar no estabelecimento, antes de entrar na festa. Era uma medida de higiene, para você limpar a terra ali do caminho, mas também era culturalmente um ritual, uma cerimônia de purificação, de limpeza. Isso me salta muito ao meu coração. Porque o Senhor, de todos os recipientes possíveis, Ele escolhe as talhas de pedra para demonstrar para nós que no caminho do milagre, pastor, a gente também precisa de uma vida de purificação diante dele. E a purificação, eu me lembro muito da última ceia ali, quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos. E quando ele vai lavar, o Pedrão pega e fala assim: não, Jesus, o meu pé, pelo amor de Deus, o senhor não vai lavar, não? Então eu te digo, Pedro, que se você não lavar o pé, você não tem parte comigo. Meu Deus, então lava também, Jesus, a cabeça, me dá um banho completo. Não. Quem já se banhou, não precisa fazer de novo. É só lavar o pé. Eu já falei isso aqui antes. Mas a santificação não é você não se sujar, mas é você se limpar constantemente. Uma vida de purificação, meus irmãos, é uma vida onde constantemente nós estamos lavando as nossas mãos daquilo que as nossas mãos podem fazer. Nós estamos lavando os nossos pés. O nosso pé representa o contato com esse mundo. O nosso pé representa o nosso contato com essa terra, com as coisas vis, com as coisas vãs. Então, a purificação que o Senhor espera de nós é uma vida de constante limpeza, de constante purificação. Em todos os aspectos, como nós já falamos aqui durante todo esse final de semana. Olha, que vocês se mantenham irrepreensíveis. O versículo eu achei tão interessante que ele deixa bem claro. Se eu não me engano, ele fala totalmente, irrepreensivelmente santificados, alguma coisa assim. Mas ele reforça 2 vezes, pastor, a questão da santificação que a gente tem que ter em corpo, alma e espírito. Então, no caminho do milagre, o Senhor ainda espera de nós obediência à palavra dele. E o Senhor ainda espera de nós uma vida de purificação. E olha que interessante.
Eu falei que esse texto ele é muito rico. Se a gente for ficar nos detalhinhos dele, a gente fica aqui a noite toda. A Bíblia fala que ali haviam 6 talhas de pedra. E que essas talhas elas foram cheias até a borda pelos servos. O Senhor, Ele não vai operar naquilo que a gente pode fazer. 6, biblicamente, representa o número do homem. E ali essas talhas, elas estavam cheias até a borda. Eu imagino assim, no máximo do limite elas estavam. Aquilo que eu e você podemos fazer, o Senhor espera que nós façamos. Encher as talhas até a borda é tudo que está no nosso alcance. Mas transformar água em vinho, aí é só com Jesus. Que nós possamos fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance. Não terceirizando. Porque às vezes, a gente quer que o Senhor transforme a água em vinho, quando na verdade a gente está com o cacho de uva na mão e é só espremer. Então, que a gente possa fazer aquilo que nos cabe também, para que Jesus entre e faça o impossível. Obediência, purificação e, para alcançar o milagre, nada mais, nada menos do que a fé. A Bíblia fala que eles foram e eles fizeram, sem questionar, tudo aquilo que o Senhor tinha falado. Olha, pega e enche a talha de água, agora vocês peguem a água e levam para o mestre-sala, e o servo só aqui, ó, só fazendo aquilo que o Senhor estava mandando sem questionar. A gente sabe que nós fazemos o possível, como eu já disse. O Senhor, Ele faz o impossível. E a fé, ela está muito amarrada com o primeiro tópico que eu trouxe aqui, que é a obediência. Porque é saber que o Senhor, Ele não vai nos livrar, muitas vezes, da tempestade. Mas o Senhor, Ele vai estar com a gente no barco. A fé é o que nos impulsiona diante dos nossos desafios, porque nós sabemos que nós não estamos sozinhos. A fé é o combustível que o crente precisa para todos os dias continuar na caminhada com o Senhor. E é algo absurdo. Se a gente for ver bem, o crente é doido. Meus irmãos, a gente ora para o Senhor fechar a ferida. A gente ora para o Senhor curar câncer. A gente ora para o Senhor fazer uma obra tão extraordinária que pessoas que antes eram bandidos, ladrões, que faziam coisas erradas, a gente ora crendo que eles serão restaurados. O nome disso é fé. A fé na Bíblia, Hebreus 11, é o firme fundamento naquilo que não se vê, mas se espera. O apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo vai comparar com uma âncora, né, do barco, mas o escritor ali, o apóstolo Paulo, carta de Romanos, não vai comparar a fé a um travesseiro. Não vai comparar a fé a um cobertor quentinho, a um abraço. Mas vai comparar a fé a um escudo de batalha. Para você entrar na guerra sabendo que você está protegido. Que mesmo que venha o ataque, você está ali, ó, você tem uma blindagem na sua frente que você não vai ser atingido. Você até sente o impacto, mas você não é atingido. Fé é saber que o Deus que nos ordenou estará conosco, nos guiando até o fim da nossa jornada, daquilo que Ele mandou que nós façamos.
Então, meus irmãos, para provar do milagre, para provar do vinho novo, da água transformada em vinho, o Senhor espera de nós uma vida de obediência, uma vida de purificação diante dEle, uma vida de fé, de que Ele continua sendo fiel. Porque quem olha de fora, os médicos olham de fora e falam, vai ter que amputar, vai ter que operar, não vai ter jeito, não vai passar de hoje. Quem olha de fora, fala, esse aí não tem mais jeito, isso aí é caso perdido. Quem olha de fora fala, não vai dar certo. Mas só quem tem fé sabe para quem está orando. Só quem tem fé sabe para quem está pedindo. E é por isso que a gente continua pedindo. Porque nós cremos na fidelidade do Senhor. E olha só que interessante. A Bíblia vai falar que ninguém sabia de onde veio o vinho que foi tão elogiado pelo mestre Sala. Mas só os servos sabiam de onde vinha o melhor vinho. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena, porque muitas vezes, pastor, isso não é para nossa glória, mas é para a glória de Deus. O Senhor nos permite, às vezes, chegar no fim de uma situação. O Senhor nos permite, às vezes, chegarmos no último grau do sofrimento, para então restaurar as coisas. Quem olha de fora não sabe como que foi feito. Mas o servo fiel sabe de onde veio. O servo fiel sabe o processo que aconteceu. O servo sabia de onde vinha o vinho. E assim é na nossa vida. Eu não preciso falar de onde vem o meu vinho da minha vida. Eu só preciso crer que Ele continua sendo fiel. E eu só preciso crer que não é por esforço das minhas mãos, mas sim por aquilo que Ele pode fazer. Para finalizar, que o tempo já foi. O melhor vinho, meus irmãos, ele só pode vir da videira verdadeira. O Senhor em João 15 fala, eu sou a videira verdadeira. Sem mim vocês nada podem fazer. Não pensem que um bom vinho substitui o melhor vinho. O Senhor, Ele não é bom. O Senhor, Ele é suficiente. E a suficiência do Senhor cobre todo o resto de parâmetros que a gente possa ter. Ele continua sendo suficiente, gente. Ele continua sendo o melhor vinho que nós podemos ter na nossa vida. A Bíblia vai comparar o vinho com a alegria. O crente, ele é conhecido porque a gente vai passando pela prova dando glória a Deus. Crente é o povo mais feliz que tem em cima dessa terra, pastor. Porque a gente sabe que mesmo passando tantas coisas aqui, o nosso Redentor vive. E a nossa esperança não está nas coisas dessa terra, como vivem os miseráveis. Mas a nossa esperança está naquele que vive e reina para todo sempre. Não se esqueçam disso. O Senhor, Ele espera ser convidado todos os dias para as nossas bodas aqui. E Ele quer uma vida de milagres conosco. Desde que nós sigamos firmes numa vida com Ele também. Amém? Vamos orar? Pode orar?
O salmista, no Salmo 23, ele vai declarar que o Senhor é o meu pastor e por conta disso, de nada eu terei falta. Depois eu pego, não tem problema. O Senhor, Ele é o nosso pastor e por conta disso nós não temos falta, nós não sentimos necessidade de mais nada. O Senhor, Ele continua sendo fiel, Ele continua sim sendo o dono da bênção. Só que Ele também continua sendo o mesmo Deus de Jeremias, que falou, olha, vocês vão me buscar e vocês vão me encontrar quando vocês me buscarem com todo o coração de vocês. Meus irmãos, não tem nada que a gente possa oferecer para o Senhor. E não há nada que Ele queira mais do que o nosso coração diante do altar dEle. A salvação é o nosso maior milagre. E por conta disso, oferecer o nosso coração de volta a Ele é um ato de gratidão. E o resto Ele vai fazer. Ele sabe a minha necessidade, Ele sabe a necessidade de cada um aqui, e Ele está sempre pronto a intervir na melhor hora. Ele conhece o meu e o seu coração. Então, nessa noite, apresente a Ele o seu coração, não a sua causa. Porque, com certeza, Ele já tem visto as suas necessidades. Vamos orar? Pai, obrigada. Obrigada, Jesus, por esse momento na Tua presença. Obrigada, Jesus, por esse culto. Obrigada, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos aqui. Pai, nessa noite nós queremos Te agradecer, Senhor, por aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Pai, quantas vezes, meu Deus, em meio a tantas tribulações, em meio a tantos dilemas, meu Deus, da nossa vida, a gente acaba esquecendo, meu Pai, daquilo que o Senhor operou na cruz do Calvário. Senhor, obrigada, meu Pai, porque através da Tua morte, Jesus, através do Teu sangue, Senhor, nós somos salvos. Senhor, obrigada, porque através da obra que o Senhor realizou ali na cruz, Senhor, hoje nós temos vida, Senhor, e vida com abundância. Pai, obrigada pela Tua salvação. Senhor, nessa noite, o que nós queremos oferecer a Ti, Jesus, em rendição, meu Pai, em gratidão, é o nosso coração. Pai, nós sabemos que tudo o Senhor pode fazer. Nós sabemos que o Senhor é poderoso, que o Senhor não mudou, que o Senhor ainda continua realizando milagres, maravilhas, que o Senhor ainda continua curando, que o Senhor ainda continua salvando. Nós cremos que o Senhor pode realizar tudo isso no nosso meio. Mas antes, Senhor, nos dá a consciência, meu Pai, de que tudo aquilo que o Senhor quer de nós, espera de nós, é o nosso coração rendido diante de Ti. Senhor, porque quando nós entendermos, meu Pai, isso, finalmente, Senhor, todo o resto fluirá, porque o Senhor continua sendo suficiente. Senhor, abre os nossos olhos. Nessa noite eu Te peço, Senhor, visita o coração de cada um aqui. Senhor, visita a necessidade de cada um aqui, porque o Senhor continua sendo provedor, porque o Senhor continua sendo curador. Senhor, nós Te pedimos, meu Deus, visita, Senhor, aqueles irmãos que estão enfermos, que não puderam estar aqui nessa noite. Jesus, nos leva, Senhor, a uma condição, meu Pai, de crermos totalmente. Aumenta a nossa fé, Senhor, para que nós possamos fazer, Jesus, assim como os Seus discípulos, meu Pai, nos lançarmos, Senhor, no mar, mesmo com a tempestade. Jesus, e orar, meu Pai, para que os enfermos sejam curados e eles serem curados. Pai, nós Te pedimos, aumenta em nós, meu Deus, a nossa obediência à Tua palavra. Aumenta em nós, Senhor, o senso de purificação, meu Pai, o senso de urgência de conhecer mais e mais a Ti. Senhor, é o que eu Te peço nessa noite, meu Deus, crendo que o Senhor já ouviu a nossa oração, que o Senhor conhece cada uma das necessidades aqui e que na hora certa o Senhor há de intervir. Pai, eu Te louvo e Te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Boa palavra, graças a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Pode sentar, amados irmãos.
Interessante, irmãos, que a gente, notando ali no versículo 10 desse texto que a Ana Laura, nossa irmã, aqui ministrou, diz que após os convidados terem bebido fartamente, né, se oferece o vinho inferior, porque não tem mais condições de poder de degustação, não é isso, minha irmã? Mas nós aprendemos aqui bastante, porque aqui já nos mostra claramente uma grande polêmica que existe sobre poder ou não pode beber o vinho, tem álcool ou não tem, e tudo indica que verdadeiramente esse vinho que Jesus fez, que transformou essa água em vinho, não possui álcool. Eu vou falar algumas referências bíblicas aqui, baseado no que foi ministrado pela nossa irmã, que comprova isso. Primeiro, o versículo 10 fala depois das pessoas, dos convidados terem bebido fartamente. Então Jesus, sendo filho de Deus e sendo Deus, não ia promover uma bebedice pós-festa. Provérbios 23 fala, para quem os olhos vermelhos? Para quem usais? Por conta da bebedice. Paulo escrevendo a 1 Coríntios capítulo 6, lá a partir do versículo 10, ele fala que os bêbados não herdarão o reino de Deus. Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 19, sobre as obras da carne, também diz que a questão da bebedice não tem como entrar no reino de Deus. Então Jesus não ia entrar em conflito com a sua própria palavra. Se o bêbado, a prática da bebedice, é um impedimento para a entrada no reino do Senhor, ele não ia promover uma festa de bebedeira. E 720 litros, irmãos, após já ter bebido praticamente tudo que tinha lá, acabou-se o vinho. E, como foi dito aqui, de 80 a 120 litros. 6 vezes 120, 720. Então, 720 litros a mais para quem já tinha tomado todo o vinho que havia naquela festa. Isso é uma prova clara de que o vinho que Jesus transformou não possuía álcool. É lógico que quem ouvir uma coisa dessa vai ser aquela polêmica tremenda em cima desse assunto, não é? Mas eu deixei as referências aí para os irmãos meditarem acerca disso. E cada qual, não é, inspirado pelo Espírito de Deus, vai entrar nos questionamentos que quiserem acerca desse assunto. Nós, porém, a Assembleia de Deus, que no Ministério do Belém, nós adotamos a não prática. Não temos por prática beber nenhum tipo de bebida alcoólica, com nenhum grau, nenhum teor alcoólico. Amém, amados? Boa palavra, uma inspiração muito boa, uma quarta-feira de milagres, para nós meditarmos nesse milagre de Jesus. Amém, amados? Muito bem, sexta-feira, se o Senhor quiser, estaremos aqui ministrando no culto da palavra. Estamos no estudo já há algumas sextas-feiras e eu não terminei sobre fruto espiritual. Sim, a escola ficou para sexta, né? Sim, irmão, vai postergar mais uma vez. Postergou por conta da festividade. Agora, a EBD do domingo ficou para sexta-feira, bem lembrado pelo presbítero Edivaldo. Então, o fruto que vamos estudar será na próxima sexta-feira, continuação daquilo que estamos ministrando. Já ministramos 2 vezes nesse assunto, fruto espiritual, a abundância de fruto e a ausência de fruto. O porquê dessas situações. Então, estamos estudando esse tema há algum tempo e temos muito que aprender ainda acerca desse assunto. Tá bom? Mas sexta-feira, por gentileza, traga a sua revista da Escola Bíblica, que estaremos ministrando aqui a aula anterior, em nome de Jesus. Amém, amados? Domingo, sábado pela manhã, nossa consagração, das 8 às 10, e domingo, nossa Escola Bíblica Dominical, para normalizar o período, e à noite, nosso grande culto de missões. Tá bem? De pé, por gentileza. Glória a Deus, Deus abençoe. Deus abençoe o irmão Hermínio por sua visita. Deus abençoe os demais. Em nome de Jesus. Pai de bondade, nós te louvamos por tudo quanto ouvimos, Pai querido, acerca da tua palavra de poder,
Ah, Senhor, por esta palavra que tu colocaste no coração da tua filha. Pai Santo, graças te damos, nos despede em paz. Continua, Pai querido, cuidando da nossa alma. Nós cremos em Ti, Pai querido, e na força do Teu poder. Pai Santo, abençoa a Tua igreja e o Teu povo, é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós e todos digamos em uma só voz. Amém. Ide, pregai, até que ele venha. Ide, pregai, até que ele venha. Ide, pregai, até que ele venha. Deus abençoe a todos.